Bem-vindos todos, meu nome é George Button, sou diretor técnico da Aureside e diretor comercial da BR Domótica. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre casas inteligentes, como é que isso vai se refletir no mercado e como é que a internet das coisas participa desse processo. Vamos cobrir basicamente discussões sobre como os fabricantes locais e os integradores estão posicionados e vão se posicionar nesse assunto, como a automação residencial evoluiu para ser uma casa, ou vai evoluir, na verdade, para ser a casa inteligente, o que isso vai alterar no mercado, questões como quais caminhos vão ter mais chances de sucesso. Vamos dar uma olhada também em um quadro de como será o futuro desse mercado, tanto de fabricantes quanto de integradores. Vamos focar principalmente no fabricante local, no mundo da casa inteligente, mas também vamos falar do integrador nesse mesmo mundo de casa inteligente e dar uma ideia do que será necessário para que o integrador ou fabricante local de hoje chegue nesse caminho para a casa inteligente e uma discussão aberta de se será rentável esse processo todo. O que nós temos hoje? Se você olhar para os que temos hoje em casas inteligentes, na verdade o que temos são sistemas de automação residencial. Esses sistemas são sistemas fechados, de um único fabricante normalmente, e tem três grandes elementos, que são a central, os sensores e atuadores próprios, e tudo isso sob controle de um único fabricante. Ele pode até utilizar redes padronizadas ou proprietárias, isso depende de cada fabricante no seu desenvolvimento do sistema, e ele tem também uma interface com o usuário específico para cada sistema, ou seja, cada fabricante cria a sua própria interface dentro de seus conceitos de facilidade de uso e tudo mais. É um sistema que funciona bem, ele é auto-integrado, ou seja, o próprio fabricante se preocupa em que todo o sistema seja integrado e fale todos os seus dispositivos um com o outro, mas ele também é autolimitado, porque ele depende da capacidade e do interesse de investimento do fabricante para aumentar e expandir as capacidades e funcionalidades de um sistema desses. 99% dos sistemas de automação residencial de hoje em dia tem o que nós chamamos de inteligência local, ou seja, todo o processamento é feito diretamente na central que está dentro da residência, e a responsabilidade de funcionamento sempre inclui o fabricante, ou seja, se o sistema não funciona, não faz o que foi proposto, você tem um fabricante direto para ir buscar e conversar com ele, pedir suporte e ver o que está acontecendo. Aqui nós temos três fabricantes quaisquer, que estão aí só como exemplo, mas basicamente então o sistema de automação residencial é um sistema fechado e está aí no mercado já há mais de 20 anos. E quem são esses players que temos hoje no mercado mexendo com sistemas de automação? Nós temos fabricantes, distribuidores e integradores. Se a gente olhar para os fabricantes, alguns poucos internacionais estão presentes no Brasil, não vou citar nomes específicos, mas não são a grande maioria, são alguns. E temos vários pequenos e médios fabricantes nacionais, nenhum deles realmente de grande porte. E por que essa figura de poucos fabricantes internacionais e os outros sendo os nacionais de pequenos e médios portes? Principalmente por causa de custo, ou seja, o desenvolvimento, a fabricação e a venda de um sistema de automação ainda tem um custo alto. A necessidade de suporte, ou seja, se você vai trazer um sistema de fora, de algum lugar da Europa, de algum fabricante americano, você tem que ter uma estrutura de suporte totalmente localizada no Brasil, falando português, trabalhando no horário comercial brasileiro. E você precisa se preocupar sempre com a localização e a adequação à realidade brasileira, ou seja, tem que obedecer às normas brasileiras, tem que atender aos requisitos muito peculiares brasileiros, e principalmente no que se refere, por exemplo, à parte elétrica e à parte de internet. Temos também os distribuidores, que são poucos. No Brasil temos pouquíssimos distribuidores de automação residencial e eles normalmente, no fundo, são os importadores de alguma marca internacional. E temos os integradores, que são conhecedores de apenas algumas marcas, ou seja, os integradores não têm uma visão ou um conhecimento profundo, pelo menos, de todos os fabricantes disponíveis, e eles têm uma abrangência geográfica muito restrita, vão trabalhar dentro da sua própria cidade ou dentro do seu próprio bairro, numa cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo. Dentro dessa perspectiva de fabricante
local ou mesmo fabricante internacional através de distribuidor e desses integradores regionais, como é que é o modelo de negócio hoje? Então, no slide agora, você vai ver que de um lado temos o cliente, e esse cliente tem um comportamento de que não sabe o que quer, ele não tem conhecimentos técnicos nem para se fazer a diferença entre fase e neutro numa instalação elétrica, não sabe quem procurar quando ele quer alguma coisa relacionada à automação residencial, mexe muito na internet, fica sabendo pela internet do que tem, mas não consegue realmente colocar isso nas realidades brasileiras, até acha importante investir em tecnologia, mas não sabe nem quem são os fabricantes que estão disponíveis no Brasil. Por outro lado, nós temos os fabricantes, que esses conhecem seus produtos, mas normalmente não conhecem o mercado, ou seja, vieram muito mais do aspecto tecnológico do que do aspecto mercadológico. Absolutamente não investem em marketing ou qualquer desse tipo de atividade de divulgação da marca. Não atende às necessidades todas de um cliente, ou seja, como o sistema é fechado e depende só desse fabricante, praticamente nenhum fabricante tem a solução para todas as questões de algum cliente. Não conhece seus concorrentes, trabalha mais ou menos de olhos fechados para o mercado. Esse é o sistema que eu fiz, é isso que eu vendo e se atende, ótimo, se não atende, vamos procurar quem queira. Normalmente não consegue cobrir todo o território nacional com seus esforços de vendas ou de atendimento ou de distribuição. E qualquer mudança na tecnologia pode ser complicado porque é uma empresa que investiu meses, talvez anos, dentro de uma tecnologia. Quando o produto começa a entrar no mercado, se ela começa a investir de novo em novas tecnologias, ela acaba não conseguindo aproveitar o investimento feito e está pondo mais dinheiro em tecnologia sem nem ter vendido direito os seus produtos. Para interligar, então, esses fornecedores com os clientes, existe uma pessoa necessária, uma entidade necessária, que ela precisa ter uma abrangência geográfica localizada, ou seja, não ter custos com deslocamentos e transportes para poder atender o cliente. Vai precisar saber misturar fabricantes, porque nenhum fabricante vai atender a tudo que o cliente quer. Vai precisar saber vender, instalar e dar suporte, ou seja, é um papel comercial e técnico. Precisa entender que cada cliente é um caso diferente, ou seja, trabalhar projetos individuais não é uma venda massificada. E precisa ter paciência, porque você tem fornecedores difíceis de lidar e clientes também bem difíceis. E quem seria então essa figura que faria a ligação entre o fornecedor e o cliente? Aqui estamos falando, na verdade, do integrador. Então esse é o modelo de negócio que temos hoje. Um cliente muito desinformado, fornecedores com pouco potencial de marketing, de divulgação, de abrangência de chegar até o cliente. Então, o papel do integrador é importante para fazer esse link e dar o suporte e fazer o atendimento de qualidade que o cliente precisa. Então, quando vier a tal da casa inteligente, o que será isso? Antes de falar em casa inteligente, vamos falar de casa conectada, que é o que realmente temos hoje no mercado. Uma casa conectada conta com dispositivos e equipamentos que conversam com a internet, tem acesso local e remoto através dos smartphones, ou seja, pelos aplicativos no smartphone você consegue controlar os equipamentos tanto dentro da sua casa quanto em qualquer lugar do mundo através da internet. E normalmente esses sistemas vão usar a nuvem, a chamada nuvem, como gateway entre o aplicativo e a sua residência. Temos centrais e gateways responsáveis pela inteligência, ou seja, bastante da inteligência ainda continua localizado dentro da casa em si, não está na nuvem ou não está em grandes sistemas. A inteligência na nuvem existe, mas ela é de uma forma apenas pré-estabelecida e bastante inflexível, ou seja, está muito ligada ao equipamento que está sendo vendido e faz funções pré-definidas, não dá para você trabalhar novos conceitos em cima disso. Além disso, a forma de monetização, ou seja, como isso é cobrado, como é que os investidores conseguem seus retornos, os fabricantes conseguem seus retornos, é controlado diretamente pelo fabricante principal. Ou seja, quem está fornecendo o equipamento mais importante na estrutura é a pessoa que vai definir se vai ser cobrado via serviço, se vai ser cobrado via um valor único anual, se vai ser cobrado simplesmente no valor do produto. Então, existe um controle monetário ou de monetização muito grande pelo próprio fabricante. E qualquer um que tente adicionar serviços ou valores a isso vai ter uma certa dificuldade de conseguir cobrar e ter rentabilidade.
Exemplos de casa conectada são bastante simples, é o controle de iluminação por smartphones, tanto aquelas lâmpadas inteligentes que você tem um aplicativo que você pode ligar, mudar cor ou dimerizar, isso é um conceito de casa conectada. Porteiro eletrônico, desses mais modernos que aparecem com um vídeo e você pode falar diretamente através do porteiro com alguém, mesmo que você não esteja na residência. Sistemas de automação residencial convencionais são exemplos de casa conectada, são muito fechados, depende de um fabricante só, mas continuam sendo um sistema de casa conectada. E temos os famosos termostatos, controladores de temperatura, esses produtos que entraram no mercado americano como os primeiros, o tal do Nest e outros assim, ou seja, um termostato que também faz outras coisas. E temos os gateways com assistentes virtuais, que é o que está mais na moda hoje, que são os Amazon Echo com Alexa, o Google Home com a parte do Google Now, todo esse tipo de soluções. E, por fim, os eletrodomésticos chamados inteligentes, que são poucos ainda, mas você já começa a ver equipamentos eletrodomésticos com inteligência embarcada, conectividade embarcada. Então, esse é o conceito mais de casa conectada do que casa inteligente. Para chegar a ser uma casa inteligente, então, nós precisamos de mais dispositivos conversando entre si sem depender de gateways, ou seja, é a verdadeira internet das coisas começando a entrar no ar aqui, os dispositivos falando entre si. Uma linguagem comum entre eles para que você possa misturar sem dores de cabeça diferentes equipamentos, diferentes dispositivos e diferentes fabricantes. Para você ter uma casa inteligente, você precisa ter abundância de dados, e isso ao longo do tempo, ou seja, a inteligência vem da análise desses dados que foram coletados ao longo do tempo, e, portanto, você precisa da capacidade de tratar e validar dados, deduzir e inferir os resultados que você vai conseguir tirar em cima desses dados coletados ao longo do tempo, capacidade de analisar essas informações, e tudo isso, no fundo, é a internet das coisas. Tá? Esses conceitos de dispositivos conversando entre si sem depender de gateways, linguagem comum, abundância de dados, capacidade de tratamento, validação e análise de informações ao longo do tempo são os conceitos básicos de uma aplicação de internet das coisas. E como vai ser então essa casa inteligente que ainda está começando a aparecer aos poucos? Ela será uma casa conectada, mas com muito mais inteligência dentro dela. Ela terá dispositivos normais conectados e contribuindo como um todo, e o que eu chamo aqui de dispositivos normais são qualquer eletrodoméstico ou qualquer equipamento que tem uma função básica não ligada à automação ou à inteligência, como televisores, máquinas de lavar, geladeiras, esse tipo de coisa, que aproveitam e contribuem com informações a mais para serem levados em consideração. O fato de que sua casa passa a ser consciente do mundo ao seu redor, ou seja, começa a se comunicar com as outras casas da rua, com o seu bairro, seu condomínio, até participando, digamos assim, do gerenciamento da sua própria cidade, ou seja, as casas todas contribuindo com informações para um gerenciamento de uma cidade inteligente. É importante também que a casa esteja consciente dos hábitos e preferências dos seus moradores, ou seja, a preocupação em aprender sobre o comportamento de seus moradores, é um pouco da inteligência artificial começando a entrar em ação. E como exemplos podemos citar alguns bem simples, como controlar a temperatura usando informações meteorológicas obtidas da internet, não só o que você quer de temperatura para sua casa, mas também o sistema pode começar a verificar que vai cair a temperatura logo, ou que vai chover, ou que vai esquentar mais e entrar com alguns algoritmos de compensação, visando principalmente manter o conforto, mas otimizar o consumo de energia. Acessar os dados de monitoramento de saúde, por exemplo, dos moradores, para saber se alguém está gripado e maneirar um pouco no ar-condicionado, por exemplo, quando essa pessoa estiver no ambiente. Um porteiro eletrônico que possa trocar informações com o correio e saber que, por exemplo, há uma entrega prevista e tanto avisar o morador de que ele vai ter uma entrega hoje, como também liberar até a entrada do entregador dentro da casa ou alguma coisa assim para que a entrega seja feita de forma segura. E uma outra interessante é você usar informações dos sensores dos seus vizinhos ou das concessionárias de eletricidade, de água, para te trazer informações. Um exemplo típico disso é para que ter um sensor de luminosidade no meu jardim se eu já tenho um no poste de iluminação da rua? Eu já pego a informação daquele sensor de iluminação para determinar se eu preciso iluminar meu jardim ou não. E um que eu gosto bastante
é já o sistema sair encomendando mais cerveja, porque conversando com o Waze descobriu que eu tenho 3 ou 4 amigos vindo para minha casa de surpresa hoje de tarde, então é bom ter cerveja para esse bando todo. Então isso seria um pouco mais do que seria uma casa inteligente. E há várias tecnologias envolvidas com elas. A gente fala em redes, as redes locais, ou seja, as redes que vão operar dentro da casa inteligente. Não vou entrar em detalhes, mas existem várias redes aqui, várias tecnologias em discussão, como o Bluetooth na sua versão mais nova, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, ou seja, a rede wireless normal da internet, o uso de infravermelho, isso ainda continua sendo usado, que é aquele que você vai usar com controles remotos, por exemplo, mas ainda é uma solução que pode ser interessante, e até a parte de radiofrequência. Você parece que você está usando infravermelho, mas na verdade você está usando radiofrequência sem ser exatamente o Wi-Fi. Dentro dessas principais tecnologias, desses principais conceitos de rede, essas 3 primeiras, o Bluetooth, o Zigbee e o Z-Wave, estão fortemente ligados à ideia de IoT ou de Internet das Coisas. O Wi-Fi, obviamente, também está, mas o Wi-Fi já está tão sedimentado e tão espalhado por praticamente todas as residências que ele, em princípio, não vai ter um papel diferenciador dentro da Internet das Coisas. Temos também questões de segurança envolvidas, ou seja, as tecnologias que envolvam segurança, como as VPNs, as redes protegidas, ou a qualquer coisa que você queira chamar, criptologia, ou formas de proteger a transferência de dados, a forma de proteger o acesso a dados. E temos o blockchain, ou coisas parecidas com o blockchain, tem várias tecnologias disponíveis, que visam dar proteção à comunicação entre dispositivos dentro do IoT e indiretamente dentro da casa inteligente. Esses 2 últimos também estão muito ligados aos novos conceitos de Internet das Coisas. Além disso, como tecnologia, temos o processamento dividido, que hoje está sendo chamado de processamento na nuvem e processamento na borda, o edge computing ou alguma coisa assim, ou seja, alguma parte da inteligência fica dentro da sua residência, principalmente aquela inteligência que precisa de reações rápidas e que estão trabalhando questões ou de segurança ou de ações mais momentâneas. E temos também a inteligência na nuvem, que vai cuidar, então, do tratamento dos dados, das informações propriamente dito. E, dentro das tecnologias envolvidas, temos a integração com terceiros. Essa integração é mais do que simplesmente garantir que uma certa lâmpada consiga falar com uma certa central. É realmente a troca de informações, a valorização das 2 pontas para tudo isso aí. Tá? E esses 2 conceitos estão também diretamente ligados ao conceito de Internet das Coisas. Ainda pensando em tecnologia, nós temos mais algumas chamadas, digamos assim, que estão sendo desenvolvidas aos poucos e estarão presentes na casa inteligente, que é a parte de reconhecimento de fala, reconhecimento de voz, ou reconhecimento de mensagens propriamente dito faladas, não só de palavras. O reconhecimento e tratamento de imagens, está sendo bastante usado isso para reconhecer e identificar quem está presente dentro da casa, quem são as pessoas que estão naquele momento dentro de uma residência, através de reconhecimento de imagens propriamente ditas de câmeras. A inteligência artificial, que é a parte que vai cuidar de aprender e deduzir comportamentos dos seus moradores. Desenvolvimentos de software, ou seja, haverá um trabalho bastante grande nestes softwares ligados tanto na parte de inteligência artificial, de reconhecimento facial e de comunicação com o próprio usuário. O uso de plataformas na nuvem vai crescer bastante e esse uso será de uma forma mais genérica, ou seja, ele estará aberto a ser reprogramado, reconfigurado, colocar novas funções à medida que o sistema vai crescendo. E temos o tracking, que é bastante novo isso, mas tracking é basicamente o acompanhamento de indivíduos dentro de uma casa. A gente pode fazer isso acompanhando o celular da pessoa, tem sistemas sendo testados aí que pode fazer isso pelo acompanhamento da assinatura elétrica, digamos assim, dessa pessoa ou do comportamento dessa pessoa perante as suas interferências em redes, esse tipo de coisa. Ou seja, existe uma série de tecnologias que estão em desenvolvimento para dizer, olha, eu sei onde você está e sei quem você é dentro de uma casa. E essas tecnologias todas fazem parte também desse conceito de Internet das Coisas. Ainda pensando nas casas inteligentes, então a gente tem os produtos que estão envolvidos. Temos os produtos tradicionais, que são sistemas de automação ou algo parecido com isso, envolvendo centrais sensores
e atuadores. Temos uma abertura de mercado para novos sensores e atuadores, para fechaduras inteligentes, mais do que aquela fechadura eletrônica, aquela que você pode comandar via um smartphone ou que você pode comandar via aproximação, fechaduras que podem reconhecer facilmente uma pessoa ou um sistema que possa reconhecer e saber se pode liberar ou não a entrada. Os assistentes virtuais ou assistentes inteligentes que já estão aí no mercado, os Amazon Echo e coisas parecidas. Os sistemas a serem embarcados, isso aparece muito disfarçadamente, mas muitas vezes, quando você olha para uma geladeira que tem uma tela que consegue te dizer o que está faltando dentro da sua geladeira, esse tipo de coisa, no fundo tem um sistema que foi desenvolvido por terceiros, embarcado dentro daquela geladeira. Os eletrodomésticos em geral com um pouco mais de funcionalidade, um pouco mais de sensoriamento em cima do que está acontecendo com eles. E começa a entrar também no ar a parte de gerenciamento de recursos, ou seja, saber melhor sobre o consumo e armazenamento de água, a parte de consumo e armazenamento de eletricidade nos seus sistemas de bateria, por exemplo, que logo estarão aí, ou a parte de consumo de gás e segurança, detecção de vazamento. Você começa a ter sistemas mais dedicados a esse gerenciamento, sistemas inteligentes cuidando disso. E isso vai fazer parte da sua casa inteligente. Esses são os principais, digamos, itens que estariam diretamente ligados ao mercado, ao mundo tecnológico da internet das coisas. Quando você olha para a casa inteligente, você tem players aí que são bem diferentes daqueles que a gente viu no mercado nacional. Nós temos os gigantes de tecnologia como a Amazon, a Google e a Apple, são nomes aí, mas tem mais uma dezena deles por aí. Nós temos gigantes prestando serviços de plataformas na nuvem, que estamos aí a Amazon, a Microsoft e a Cisco como exemplos. Nós temos os gigantes de prestação de serviços, e esse é um player aí que está meio disfarçado ainda, mas aqui a gente está falando de empresas gigantes como companhias de telefonia, de conectividade, os provedores de internet, a parte de distribuição elétrica, que eles têm um grande potencial de entrar nesse mercado da casa inteligente. Nós temos os gigantes do varejo eletrônico, pelo menos fora do Brasil, são empresas como a Amazon, a Best Buy e a Target, que são players importantes em que a casa inteligente tenha sucesso, porque eles estão permitindo a distribuição boa dos produtos envolvidos. E temos as startups com inovação, ou seja, alguém que viu uma nova aplicação para assuntos dentro da casa inteligente, seja tanto de aplicação tecnológica quanto de aplicação de uso das informações. Então esses são os principais players que temos, mas agora como é que eles estão no Brasil? Se você pensar nos gigantes da tecnologia, eles ainda não estão interessados no mercado brasileiro. Você não vê nenhuma dessas grandes realmente colocando seus produtos para viver a realidade brasileira, falando português, sabendo do mercado brasileiro, como funciona, quais são as necessidades do cliente. Então não podemos dizer que as gigantes estejam realmente focadas no mercado brasileiro. Se você pensar nas plataformas, aí está um pouco melhor. Já vemos vários desses provedores de plataforma na nuvem terem uma série de facilidades, uma série de ofertas para o mercado brasileiro, principalmente para as empresas de startup nacionais que precisam de uma plataforma para desenvolver suas aplicações e seus conceitos. Na parte de prestação de serviços, a gente já começa a ouvir falar de empresas de telefonia, empresas de distribuição elétrica, começando a montar kits de automação ou kits de casa inteligente para oferecer dentro do pacote de produtos e serviços que ela normalmente oferece para as residências. Então, daqui a pouco você vai ver empresas de telefonia oferecendo um kit que vai envolver uma centralzinha, algumas câmeras, sensores, coisas do gênero, dentro de um conceito de casa inteligente. Nessa parte de gigantes do varejo, aqui no Brasil, pouquíssimas empresas do varejo estão realmente focados em casa inteligente, em produtos um pouco mais integrados à casa inteligente. Vi uma iniciativa com a Leroy Merlin, que tem oferecido cursos a interessados gratuitamente para começar a ter um pouco desse conceito. E na parte de startups, não. Aqui nós vemos várias empresas nacionais tentando seu espaço, tanto através de produtos, quanto de aplicações, quanto de atender nichos específicos de mercado. Então esses são os players que nós temos, ou que estão aparecendo dentro desse conceito de casa inteligente. Mas quais são as barreiras que as casas inteligentes ou que as tecnologias apresentam hoje em dia? O principal é custo. Se você olhar para
para o sistema brasileiro, onde você vai importar legalmente produtos por todos os processos normais, você está falando em um multiplicador típico de 3. Então, alguma coisa que nos Estados Unidos possa custar 100, 200 dólares, aqui vai te custar entre 300 e 600 dólares. Ou seja, sai de uma realidade onde eu posso arriscar 100 dólares num produto que não me atenda, para uma realidade onde eu vou gastar 300 dólares e tem que me atender, senão eu estou jogando muito dinheiro fora. Temos também a falta de localização, que eu quero dizer é aquela parte de que a grande maioria dos produtos não fala português dentro da realidade brasileira, não tem seus manuais traduzidos, as empresas não estão aqui dando suportes adequados de como é que esse sistema funciona, quais são as dores de cabeça que o cliente pode ter aqui, isso simplesmente não aparece dentro do interesse dessas principais empresas. A legislação também não está sendo considerada adequadamente ainda dentro desses grandes players olhando para o mercado brasileiro, principalmente quando a gente fala na parte de elétrica e de uso de internet, e temos todas as peculiaridades brasileiras que devem ser consideradas desde o início, como, por exemplo, a parte de disponibilidade de internet, qualidade das ligações, os horários em que o brasileiro prefere ter a disponibilidade na mão podem ser diferentes e os mercados têm que estar adequados a isso. Temos também a falta de conhecimento por parte do usuário, ou seja, muito cliente gostaria de ter um produto desses inteligentes, aquelas caixinhas que falam com ele, mas eles não sabem nem como começar a usar esses equipamentos. Então isso é uma barreira bastante grande na hora que o cara compra, tira da caixa, não faz exatamente o que ele imaginou, ele não sabe mais o que fazer. A falta de oferta, ou seja, não encontramos esses produtos à venda com facilidade, você sempre tem que procurar uma importação formal ou informal, você tem que buscar alguém que esteja trazendo alguns kits desses para você poder usar, mas você não pode fazer uma pesquisa decente no mercado brasileiro de preço, de disponibilidade, de opções. E a falta de profissionais, pouquíssimos profissionais, mesmo os integradores de automação, conhecem a fundo esses novos produtos ligados à casa inteligente. Então essas carências do mercado nacional trazem as oportunidades. É aqui que a gente começa então a olhar em como é possível se ganhar ou se melhorar uma rentabilidade dentro dessa nova ótica de mercado dentro da casa inteligente. Se você pensar no aspecto de produtos, você tem algumas carências, como poucos produtos disponíveis no mercado brasileiro, praticamente nenhum marketing feito para a realidade brasileira, a importação é proibitiva e o suporte é nulo. Então, o que nós temos de oportunidades aqui? Nós podemos ter empresas nacionais desenvolvendo produtos para aplicações mais específicas. Não vamos concorrer com as empresas do mercado internacional, mas vamos olhar as coisas que estão no mercado brasileiro e que não são atendidos por esses grandes players do mercado. Temos a utilização de assistentes virtuais de terceiros, ou seja, você pode desenvolver produtos de hardware, você pode desenvolver caixinhas mais inteligentes e não precisa desenvolver todo o software que a Google, a Amazon, a Microsoft desenvolveu. Conversa com eles e usa as ferramentas de inteligência desses grandes players embutidas dentro diretamente de um produto que tem a sua marca, que tem a sua cara e tem suas características técnicas. Se você olhar para a infraestrutura, e não é uma infraestrutura tanto tecnológica, mas é uma infraestrutura de negócio, a carência está ligada muito à falta de rede de distribuição de produtos, ou seja, não temos uma rede onde eu possa entrar numa loja e ver metade dos produtos que eu poderia querer na minha casa. E os produtos complementares praticamente não existem. Quando você parte para um sistema desse, tem uma série de outros produtos que podem complementar, podem melhorar, podem trazer mais benefícios ao cliente no uso desses equipamentos, e esses produtos não existem praticamente no mercado nacional. Então as oportunidades aqui são grandes para se criar ou se estabelecer distribuidores ou varejistas especializados em casa inteligente. Montar alguma coisa, algum tipo de negócio onde profissionalize tanto a importação quanto a promoção dos produtos nacionais, se pense em oferecer isso de uma forma integrada ao cliente, com suporte adequado para ele poder tomar decisões e ficar satisfeito com a resposta que ele acabe recebendo. Pensando ainda nessas carências, se você olhar para o mercado de prestadores de serviços, ou seja, quem está ajudando na prestação de serviços para se obter uma casa inteligente, temos carências no conceito de multidisciplinaridade. Então hoje, quando se fala em casa inteligente, não basta conhecer o produto, você precisa conhecer elétrica, você precisa de conhecer a parte de Wi-Fi, a parte de Android, vamos por aí afora, ou seja,
O prestador de serviço tem que ser multidisciplinar, ele precisa conhecer uma gama enorme de produtos para poder oferecer o mínimo de suporte para o seu cliente, e ele precisa aprender a acompanhar o sistema que ele ajudou a instalar, o cliente que ele ajudou a tomar as definições ao longo da vida útil. Esses sistemas de casa inteligente sofrem muitas atualizações e muitas alterações ao longo da vida, que seja para corrigir uma falha, que seja para melhorar o nível de segurança, e você, como prestador de serviço, você precisa acompanhar isso de perto para você estar sempre pronto a ajudar o seu cliente nesse aspecto. Então, temos oportunidades aqui de trabalhar com consultorias, temos oportunidades aqui de trabalhar com serviços continuados de suporte, ou seja, você continuamente vendendo suporte para um certo cliente através de contratos mensais ou através de assinaturas de serviços. E então, você tem uma série de oportunidades diferenciadas na parte de prestação de serviços que não está diretamente hoje ligado ao que nós conhecemos na vida dos integradores. Se você pensar em fabricantes propriamente ditos, como é que eles são hoje? Normalmente são empresas de pequeno e médio porte, que dependem dos integradores para sair do mercado local, ou seja, eles conseguem vender no seu estado, na sua cidade, mas quando querem vender para o resto do Brasil, precisam de integradores. Eles não se estruturam para a prestação de serviços, ou seja, a ideia do fabricante local é desenvolver um produto, fabricá-lo e entregá-lo. Eles não têm uma produção em massa, porque fica aquela corrida lá, eu não tenho cliente suficiente, portanto eu não tenho produção em massa, não adianta eu fabricar milhares desses equipamentos que eu não vou conseguir vendê-los. E tem um planejamento tecnológico muito imediatista, ou seja, eu tenho uma deficiência no meu sistema, eu vou buscar uma solução tecnológica, mas dificilmente eu olho para o futuro e falo, para onde vai evoluir meu sistema daqui a 3, 4 anos? Então é um planejamento muito imediatista e sempre buscando oferecer a solução completa, ou seja, todos os meus produtos têm que, todas as necessidades do cliente têm que ser atendidos apenas pelos meus produtos. Isso faz com que se criem produtos de uma gama muito grande para atender clientes que podem não ter um volume de mercado suficiente para isso. E pouco conhecimento do mercado propriamente dito, ou seja, o fabricante não olha o mercado, ele está muito mais olhando para a tecnologia que ele desenvolveu ou que ele aplicou do que qual é o mercado, o que o mercado procura, quem são seus clientes, qual é o valor que pode ser praticado nesse mercado. E se ele se integrar com algum outro sistema, ou seja, meu sistema consegue falar com, vamos supor, um home theater de algum outro fabricante, é porque ele fez um trabalho pontual e garantiu que os dois falassem. Isso causa, entre outros problemas, a dificuldade quando um dos dois muda um pouco, sai uma versão nova, essa integração morre, porque ela não é uma integração como um compromisso entre empresas, e simplesmente um desenvolvimento técnico que foi feito naquele instante para garantir aquele estado de integração. Então isso é o que a gente pode ver nos fabricantes locais hoje. Existe um excesso de áreas de especialização. Se você é um fabricante de automação residencial hoje, você tem que se preocupar com as tecnologias, com segurança cibernética, com redes, com sensores e atuadores, com as suas centrais, com o desenvolvimento de software interno e para o usuário, com os canais de fabricação, com os fornecedores, com a infraestrutura de suporte e treinamento, com marketing, com uma série de outras coisas, onde você, como empresa e fabricante local, que é de pequeno ou médio porte, você tem uma gama gigantesca de áreas que você tem que se especializar. Então, como é que o fabricante deveria ser? Ele deveria ser mais especializado, mais localizado e mais internacionalizado, ou seja, são 3 palavras-chave que vão determinar o futuro dos fabricantes atuais dos produtos envolvidos na casa inteligente ou quem quiser entrar no mercado. Quando a gente diz especializado, o que eu estou querendo dizer são fabricantes locais devem planejar a sua migração para um dos mercados, parar de fazer tudo e pensar em focar em um possível nicho desse mercado. Por exemplo, dispositivos como sensores e atuadores. Então, se a empresa tem um perfil mais de fabricante de equipamentos eletrônicos, é o mercado ideal. Se especialize em sensores e atuadores, deixa para lá a parte de software, deixa para lá a parte de centrais, porque é um mercado que a casa inteligente vai lhe abrir as portas e você vai poder trabalhar isso num volume muito maior. Se você
tem mais uma visão como fabricante de desenvolver as centrais ou os gateways, esse é um perfil para quem gosta de desenvolver software, desenvolver sistemas. Tá? Então foque nisso, desenvolva seus sistemas, use softwares de terceiros, como todas as ferramentas que os Amazon, os Googles e as Microsoft oferecem, e foque em desenvolver centrais inteligentes, com mais funcionalidade, que vão falar com todos os dispositivos como sensores e atuadores, porque isso é a internet das coisas, essa integração gratuita entre os equipamentos. E você tem o mercado de serviços na nuvem. Esse mercado, na verdade, é o perfil de prestador de serviços. Você não vai desenvolver a plataforma, você vai desenvolver as aplicações dentro da nuvem para ser usado pelo seu cliente em cima da sua casa inteligente. E você tem o desenvolvimento da aplicação propriamente dita, ou seja, aqui eu estou falando mais da pessoa que é inovadora, que quer agregar valor a sistemas existentes, começa a ver utilidade para o volume de informações que foi obtido com a casa inteligente, com a cidade inteligente. Esse volume de informações permite, então, desenvolver novos valores, e esse é o perfil do cara que vai desenvolver aplicações propriamente dito. Uma outra área que precisa pensar é sempre em ser localizado, e esse localizado é naquele conceito de localização do produto dentro das realidades onde eles vão ser consumidos. Traduzir designs de produtos ou de serviços para a necessidade local. Você pode até copiar um produto europeu, americano, asiático, mas nesse processo de cópia, traduzi-lo para a realidade brasileira. Tanto no design mecânico, quanto na parte de uso, quanto na parte de funcionalidade, tudo isso aí precisa ser localizado para uma realidade para que ele tenha valor para o cliente local. Sensores e atuadores precisam atender normas brasileiras. As centrais precisam que a programação de primeiro nível e a interface local com o usuário sejam feitas pensando no brasileiro e não em uma tradução mal feita de inglês ou de algum outro idioma para o usuário local. Se você pensar em serviços na nuvem, e há uma necessidade de adequação aos canais de tráfego de dados, ou seja, a internet aqui no Brasil e os canais de rede que você tem aqui no Brasil não são tão bons quanto você possa encontrar em alguns outros países da Europa ou nos Estados Unidos. Então você precisa levar isso em consideração quando você monta suas estruturas de transferência de dados, de tráfego dessas informações de um lado para o outro, da divisão da inteligência tanto local quanto dentro da nuvem. E também fazer a tradução de ferramentas. Eu estava brincando com uma plataforma de internet das coisas aí na nuvem, está tudo em inglês. Isso pode ser bom enquanto você hoje está trabalhando isso mais como um desenvolvimento institucional, como algo dentro de uma universidade. Mas quando você começa a ter um integrador ou o próprio cliente final começando a querer afinar alguma coisa dentro da plataforma, dentro do que ele está vendo lá como a ferramenta que está medindo o consumo de energia da casa dele, as ferramentas precisam estar em português para o cliente final, o usuário dessa ferramenta, estar bem localizado e não tentar adivinhar sentidos e usos dos equipamentos. E na parte de aplicações, sempre levar em conta as realidades brasileiras, ou seja, uma das coisas que o Brasil tem, que praticamente nenhum outro país pode ser que tenha, são caixas d'água em suas residências. A grande maioria tem abastecimento de água vindo direto da rede. Então, a caixa d'água traz uma peculiaridade do mercado brasileiro que merece atenção. Controle de nível, saber como é que está o fluxo de água entrando e saindo dessas caixas d'água, são informações interessantes. E temos o terceiro grande ponto que o fabricante precisa pensar, que é na internacionalização. Ele precisa visar o mercado mundial, ele precisa ter escala, ele precisa vender para o mundo. Ele pode até começar no mercado brasileiro, não tem problema nenhum, mas ele precisa estar preparado para atingir uma escala mundial. Se ele obedecer todas as padronizações da internet das coisas, tudo que está sendo discutido nesse sentido de integrar naturalmente os produtos, qualquer coisa que ele desenvolva aqui no Brasil deveria automaticamente servir até um certo nível em qualquer mercado internacional. Então ele precisa olhar para esse mercado, precisa pensar em como chegar, como trabalhar esse mercado. E uma das formas é pensar realmente em ser um fabricante local que não fabrica nada, que realmente usa a Ásia, os países asiáticos, para mão de obra de fabricação. O produto é desenvolvido no Brasil, é testado no Brasil, é entregue via Brasil, mas fabricar placas, pôr componente em cima de placa pode ser feito na Ásia, por que não? Até hoje, a grande maioria dos produtos são assim, então o fabricante local deve olhar para essa realidade. A parte de sensores e atuadores, se preocupar em que esses produtos
Pensem em homologação em outros países. Quais são as normas para, por exemplo, um relé que vai ligar e desligar uma lâmpada possa ser usado na Europa, possa ser usado na Ásia, possa ser usado nos Estados Unidos? Pense nisso no desenvolvimento do seu produto e já considere isso para que o produto já esteja pronto para entrar nesse mercado. Ou não, você pode simplesmente pensar nas leis brasileiras e depois falar, queria mandar isso para os Estados Unidos. Ih, não atende norma tal, vou ter que mudar o produto. Põe de cara isso nesse conceito de internacionalização, que aí o seu produto ficará muito mais fácil de entrar em qualquer mercado. E pesquise o que os outros mercados querem, pesquise quais são as realidades de um mercado asiático, de um mercado africano, de um mercado europeu. Você tem aqui o mercado brasileiro, que é a obrigação sua pesquisar, mas veja se tem alguma coisa dentro do mercado europeu que não seria aplicável no Brasil, mas que você possa desenvolver alguma coisa para eles. Invista em branding, em OEM, em parcerias, faça seu nome ser conhecido. É importante, se você quer internacionalizar seu produto, de alguma forma ser conhecido ou se agregar via parcerias a nomes grandes por aí do mercado que usam você de uma forma ou de outra. Então, branding é importante, OEM ajuda bastante a crescer o volume e parcerias te colocam no mercado a um custo bem menor. Se você está pensando mais em centrais, pense que a programação de primeiro nível, a interface local, pense em desenvolver isso em outros idiomas também. Se você desenvolver uma interface legal para uma casa inteligente aqui no Brasil, vamos já pôr em espanhol, vamos já pôr em inglês, vamos já pôr em francês. Já deixa pronto, porque na hora que abrir uma porta de internacionalização dos produtos, você não precisa refazer, ou parar, ou projetar, ou descobrir que não dá para fazer. Já coloca isso nos seus conceitos. E investir nessa localização externa. E o que eu quero dizer aqui é, realmente use a experiência estrangeira de pessoas dos países para onde você pensa mandar seu produto para te dizer o que o produto precisa ter. Não tente adivinhar ou falar, vou fazer isso, o americano vai gostar. Não. Faça uma pesquisa de mercado lá, converse com as pessoas lá, apresente, por exemplo, seus manuais, seus homepages para americanos darem uma olhada, ver se está claro, se está dentro da realidade deles, se os conceitos estão de acordo, as leis estão sendo obedecidas, os acordos de sigilo e etc. e tal estão de acordo com as leis. Então pense nesses três conceitos: especialização, localização e internacionalização como o futuro de fabricantes para o mercado da casa inteligente. E como a gente vê agora os integradores? Eles são pequenas empresas de alcance geográfico muito restrito, eles não têm esforços comerciais coordenados, eles até fazem uma propagandinha aqui ou ali, dão desconto, esse é o grande esforço comercial que eles normalmente fazem, dão desconto para o seu cliente para ganhar o pedido. Eles têm até um certo conhecimento de várias outras disciplinas paralelas, mas não é de uma forma clara, eles não oferecem isso como uma vantagem, eles usam para fazer o sistema funcionar, para ajudar o cliente também a instalar o áudio e vídeo, mas eles não fazem isso de uma forma muito formal, de uma forma como se fosse um valor que eles estão oferecendo. E conhecem apenas alguns sistemas, como todos os sistemas de automação de hoje são totalmente diferentes entre si, você tem que se dedicar a alguns, aprender alguns, porque você não vai conseguir conhecer todos. Então eles têm uma restrição de oferta para cada um dos seus clientes. E são péssimos gerenciadores de projetos. Não tem a menor ideia como se gerencia um projeto, como se gerencia o custo ao longo de um projeto. Tá? E, apesar de serem prestadores de serviços, estão muito viciados em colocar o lucro em revenda, ou seja, ele compra do fabricante, põe um alto valor de revenda em cima disso, agrega um pouquinho de serviço ou de custo de serviço e sai vendendo e tira o lucro em cima dessa revenda. Isso é ótimo hoje no mercado porque o fabricante não vende direto para o cliente final não sabe quanto custa o produto que o fabricante está vendendo, ele sempre precisa de um integrador, então o integrador está ali com um certo gerenciamento sobre essa informação. Mas com a casa inteligente, onde esses produtos estão disponíveis no mundo inteiro e que você sabe que uma central de termostato ou uma central inteligente custa 100, 200, 300 dólares, você não vai conseguir colocar grandes margens de revenda aqui. Você pode até cobrir custos, colocar uma margenzinha de segurança por garantias e tal, mas não é ali mais que você vai ter seu dinheiro. Então, quais são as competências que temos hoje num integrador? O integrador tem que ter conhecimento de elétrica, de projeto, de informática, tem que conhecer o sistema que ele está instalando e, normalmente, ele adiciona alguns escopos adicionais, como segurança e áudio e vídeo. Tá? Então, isso é o que o integrador hoje se mete a fazer.
Se ele olhar para o que vem pela frente, a gente precisa agregar algumas coisas a essas capacidades ou competências do integrador. Ele precisa começar na parte elétrica a entender um pouco melhor sobre medições de consumo, sobre cogeração, sobre as tarifas variáveis, porque os sistemas começam a querer gerenciar esses assuntos. Então ele precisa ter noções disso, ele precisa saber como é que se mede o consumo de uma residência. Eu estava vendo outro dia um sistema que eles estão tentando fazer, que é ler e identificar quem está consumindo apenas pela assinatura elétrica de um chuveiro, de uma geladeira, alguma coisa assim. Imagine um integrador tendo que se preocupar com isso. Então, é uma área que ele tem que começar a focar, ele tem que aumentar essa sua competência nessa área. Na parte de projetos, tem também áreas para começar a se preocupar, que é uma integração não automática, ou seja, você como integrador vai começar a misturar muito mais coisa do que antes, então você tem que ter conceitos de integração. Você vai se envolver muito mais com terceiros, e terceiros não é o fabricante de quem você comprou o sistema que você vai instalar. Terceiros é uma série de outras empresas que estão participando da casa inteligente do seu cliente de uma forma ou de outra. O vendedor da cortina automática, o cara que está cuidando das bombas da piscina e vai por aí afora. E os clientes terão um perfil de olhar para você muito mais como um gerenciador de um projeto para eles do que um fornecedor de sistemas. Na parte de informática, não vai mexer tão pesadamente, mas você vai começar a ter que se preocupar com a segurança cibernética, senhas, proteções, firewalls. Você já deveria estar se preocupando hoje, mas vai ser um grau maior. E começar a entender conceitos de programação e processamento na nuvem e de internet das coisas. O que é, o que não é, como funciona, o que envolve, quais são as vantagens, quais são as dores de cabeça de uma internet das coisas. E, além disso, dentro da parte de sistema, os sistemas serão mais abertos e, portanto, a conectividade é uma questão importante, a conectividade tanto na qualidade da conexão como na possibilidade dela. E, além disso, tem toda uma nova área que entra, que são os gadgets, que são as caixinhas, que são aqueles brinquedos, que são as coisas diferentes, as câmeras que também medem temperatura, ou os termômetros que também filmam e vai por aí afora, onde você precisa conhecê-los, saber o que são capazes de fazer, entender como eles são compatíveis entre si e quais não são, e saber integrar todos eles. Então essas são as competências de um integrador. Beleza, então como é que é esse novo integrador? Ele vai ter que pensar nos seus novos focos de rentabilidade, e esses focos são principalmente prestação de serviços, e ele tem que saber que ele vai ganhar dinheiro prestando serviços ou de uma forma pontual, vai lá, instala, resolve, cobra, ou de uma forma continuada. O cliente vai querer que você fique mais perto dele, ou que esteja mais disponível a qualquer momento para uma chamada, ou para colocar um produto novo, ou para consertar alguma coisa. Então pense em que você tem que ter uma estrutura que saiba vender de forma continuada, vender por mês, vender por assinatura, vender com desconto porque usou mais de tantas horas dentro do mês, alguma coisa assim. Projetos multidisciplinares farão parte da sua rentabilidade. Você poder dizer para o cara, eu cuido da sua Wi-Fi, do seu áudio e vídeo, dos seus gadgets e da cloração da sua piscina, é um projeto multidisciplinar e isso é onde você vai tirar dinheiro. Consultorias é uma nova área, ou seja, você pode começar a simplesmente projetar sem executar projetos para clientes. Ah, você quer sua casa inteligente? Deixa eu te dar os conceitos de o que está envolvido nesse processo, que tipo de equipamento você pode ter, que tipo de equipamentos serão caros, quais vão ser os benefícios, o que você faz com sua cortina, de uma forma de consultoria. E isso diminui a limitação geográfica que um integrador tem. Ele pode fazer isso à distância, ele pode fazer isso via internet, via Skype, conferência, não precisa fisicamente ir lá, sentar com o cliente e fazer reunião. Então aumenta para esse integrador a visão que ele pode ter do mundo, ou seja, o cliente dele pode estar em outra região, em outra parte do país. Principalmente porque provavelmente ele não vai executar isso, ele vai prestar só a consultoria. Ele pode começar a se interessar em ser um fornecedor de equipamentos importados, iniciar um processo onde ele importa, estoca, representa, consegue até, em alguns casos, exclusividade e entrar um pouco nesse mercado de venda direta. Por quê? Porque precisa da infraestrutura de suporte, da infraestrutura de distribuição, senão o fabricante lá das Europa, dos Estados Unidos, não vai conseguir entrar no mercado. Então você pode ser um canal interessante para eles. E você também pode ser um canal divulgador de produtos nacionais. Olhe ao seu redor, veja quem são os fabricantes locais que estão desenvolvendo produtos que te interessam e comece a divulgá-los mais do que simplesmente vendê-los. Ajude-os, né,
a entrar nesse mercado de uma forma um pouco mais sólida, porque você vai vender serviços, não é você o canal único de venda do produto dele. Então esse novo integrador vai precisar pensar em investir um pouquinho em compra de equipamentos para testes e demonstrações. Ele vai, você vai instalar um Alexa? Compre um pelo menos para você brincar e errar. Você vai precisar aprofundar os conhecimentos em algumas áreas específicas, ter uma estruturação dentro da empresa ou dentro do grupo de pessoas que formam o integrador para suporte continuado. Você vai ter que ter novos comportamentos, como cativar cliente mais pela qualidade e atendimento e conhecimento do que preço. Aqui o preço vai começar a ser desvirtuado do que você está entregando, porque os escopos de cada um dos possíveis integradores serão muito variados. Então, atender bem, com conhecimento de causa e realmente ajudando o cliente vai ser mais importante do que o preço. Você tem que valorizar a estrutura de atendimento ao cliente, ou seja, seus funcionários, você mesmo. Tem que fazer isso de uma forma formal, canais oficiais, horários claramente definidos, tempos de resposta adequados, esse tipo de coisa. Comece a pensar em fazer marketing e divulgação, não de uma forma muito direta. Pense mais, por exemplo, em participar de fóruns, em participar de conferências, em divulgar os seus conhecimentos um pouco nos vários canais da internet, para que o cliente te conheça um pouco melhor e saiba te achar, te avaliar e te escolher. E buscar parcerias estratégicas com fornecedores e grandes prestadores de serviço. Você vai ver, por exemplo, as empresas de telefonia, quando começarem a distribuir kits de casa inteligente praticamente a qualquer assinante seu, eles vão precisar de algumas empresas de um nível um pouco maior de suporte, além dos instaladores. Então se aproximem deles. E saiba medir e cuidar e controlar cuidadosamente seus serviços, seus custos, porque como você era focado na parte de revenda, o custo de serviço ficava meio disfarçado. Agora passa a ser o foco importante da sua empresa. Foque, meça, controle, para saber se você está indo bem ou não. Então, em resumo, fabricantes locais, como é que eles são? Esse antes é agora, na verdade. Eles têm uma receita pela venda de produtos, o custo de desenvolvimento é diluído em poucas vendas, a falta de capital simplifica as soluções, ou seja, ele nem sempre tem o dinheiro para fazer o produto perfeito, então ele sai com algumas soluções meio gambiarras. O custo de crescimento é alto, tanto crescimento de mercado, quanto crescimento de abrangência, quanto crescimento de oferta de produtos é alto, porque ele começa a mudar as escalas, então em vez de fabricar 1.000 por mês, ele vai fabricar 10.000, é outra história, é outro custo, é outro investimento. O suporte que hoje ele oferece é ineficiente, praticamente todo fabricante local tem grandes ineficiências no suporte e conta com o integrador para minimizar o impacto desse suporte mal dado. E ele tem pouco controle sobre o negócio, ele trabalha, na verdade, em cima dos integradores. Se o integrador não vender, ele não vende. Então ele não tem um controle, ele não sabe o preço, ele não sabe a lucratividade, ele não sabe a consequência de aumentar em 10% ou baixar em 10% seu preço. Como é que vai ser com a casa inteligente? Ele vai ter que se especializar e com isso focar em investimentos. Ele vai precisar se internacionalizar e com isso aumentar as vendas. Ele vai precisar considerar que a atualização tecnológica é assunto crítico, não pode, em instante algum, pelo menos saber quais são as tecnologias que estão aparecendo e se são aplicáveis e por que não e a que custo. Ele precisa sempre pensar que a inovação é uma forma de ele alcançar o mercado mais rapidamente, ou seja, o primeiro ou o segundo a ter um produto no mercado entra mais rapidamente. E ele precisa entender que a receita depende da especialização. Ele pode ser um cara está com a receita amarrada a produto, se ele for focar nessa especialização, ou serviço. Então ele precisa pensar que especialização que ele focou e saber que a receita vem ou de prestação de venda de produtos ou de prestação de serviço, e as estruturas, os controles e as análises são bem diferentes de uma realidade para outra. E ele precisa fazer um investimento alto em marketing, ele precisa ser conhecido, ele precisa estar no mercado. Ele precisa ser quisto e conhecido pelo mercado consumidor e pelos integradores, que muitas vezes serão os que vão fazer o produto dele funcionar adequadamente. E ele precisa começar a pensar que tem que ter um volume alto de venda. Ele precisa já pensar, vou vender milhares, já vou vender para os Estados Unidos, já vou vender para a Europa, já vou vender para todos os lugares. Precisa pensar grande para que você não tropece no meio do caminho do crescimento. Se você pensar já nos integradores, como é que eles são?
Eles trabalham com a revenda de produtos, muito mais do que com a parte de serviços, tem nenhum controle sobre o custo da parte de serviço, trabalha muito por indicação, ou seja, não faz marketing, não faz divulgação, ele faz um bom projeto, aí o dono da casa avisa o primo, avisa o sobrinho, avisa o tio, indica, ele vai lá e complementa. Ele não tem necessidade, nem muitas vezes se interessa em crescer, porque isso significa ter mais funcionário, mudar o gerenciamento, profissionalizar várias áreas que hoje são informais da empresa dele. E hoje ele pode focar em nichos geográficos e poucos sistemas. Eu conheço 3, 4 sistemas, eu trabalho simplesmente na cidade de São Paulo, tá bem, esse é meu mercado, é assim que vai ser. E de vez em quando eu até agrego áudio e vídeo e segurança eletrônica para o cliente enche o saco, pede para eu ajudá-lo nisso. Então é um pouquinho da inteligência que eu preciso pôr. Mas como é que eu vou ter que ser daqui a pouco? Eu vou ter que pensar que grande parte da minha receita é pela execução de serviços pontuais e ou continuados, que minha atualização tecnológica é fundamental, porque eu preciso ser conhecido como um guru. Ou seja, o cara tem alguma dúvida, eu compro esse produto ou não compro? Chama o cara lá que ele sabe tudo. Ele já testou, já comprou, já brincou, então é um guru das tecnologias. E ele precisa fazer investimentos em equipamentos para testes e aprendizagens, além de expandir a sua visão e as oportunidades, ou seja, parar de olhar para a sua cidade, para a sua região geográfica ali, só o escopo básico que ele tem, e começar a olhar muito mais como um prestador de serviços de soluções nas áreas da casa inteligente. Então, que conclusões nós podemos tirar em cima disso? Que as tecnologias como a internet das coisas vão mudar a relação entre integradores e fabricantes com os clientes. Hoje tem lá um mapinha bastante claro, você tem o fabricante que não conhece o cliente que não conhece o fabricante e o integrador que junta as duas pontas. Com todas essas tecnologias, você vai ter o cliente entendendo quem são os produtos, muitas vezes nem conhecendo os produtos via internet, via YouTube, via essas ferramentas, nem se preocupando em quem são os fabricantes, e querendo que isso funcione. Então, o integrador continua tendo um papel importante nesse processo. Então, as estruturas atuais não serão suficientes para o crescimento e longevidade do negócio. Se você não pensar nessas mudanças de comportamento, você pode continuar hoje vendendo e fabricando do jeito que você faz, integrando do jeito que você faz, mas não vai durar muito. Esse mercado vai sofrer essa alteração. Os produtos sistêmicos fechados vão, aos poucos, sumindo no mercado. As novas tecnologias vão trazer mais oportunidades do que perdas de negócio, se você acompanhá-las. Se você olha para as novas tecnologias e não fica com medo delas e vai acompanhando, elas vão te abrindo mais e mais oportunidades que serão maiores do que as perdas que você vai ter em algumas das tecnologias que vão deixar de existir. E o lema é basicamente que, tanto como fabricante como integrador, é preciso repensar, é preciso investir, se adaptar e acreditar que essas tecnologias vão dar certo. Tá? E será ainda mais rentável para quem se engajar com as novas tecnologias cedo. Ou seja, comece a pensar que as novas tecnologias fazem parte da sua vida, não fique reativo ao processo, que aí você vai conseguir rentabilidade mais rapidamente ainda. Tá bom? É isso que temos. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tem alguns contatos aí, meu e-mail, os sites, o blog onde a gente costuma publicar artigos sobre a internet das coisas. E agradeço a atenção de todos. Obrigado.